Indo para a fronteira, passamos pela Estação Ecológica do Taim. Atravessamos a fronteira entre Brasil e Uruguai em Chuy, e não muitos quilômetros depois da fronteira dobramos para a esquerda para conhecer e visitar a Fortaleza de Santa Teresa, antes que chegamos no alvo do quinto dia, Punta del Diablo. A nossa saída de Rio Grande era tranquila e o tempo era fantástico. Céu azul e temperaturas ideais para um passeio de moto. Saímos cedo, antes da hora do rush. É menos estressante e fornece a possibilidade de ver um pouco da cidade em vez de concentrar-se completamente no trânsito. Cresci no norte da Alemanha, onde começam os campos e pastos grandes e onde se tem uma vista livre para o horizonte. Sempre amei e estou apaixonado por uma vista sem obstáculos. Então podem imaginar como me senti nas paisagens do Uruguai. Realizado, feliz e fantástico. A Estação Ecológica do Taim foi criada em 21 de julho de 1986, com uma área de 10.938,58 hectares. A estação está situada numa estreita faixa de terra entre o Oceano Atlântico e a Lagoa Mirim. A planície costeira do Rio Grande do Sul apresenta áreas de grande expressão no contexto ambiental do extremo sul do Brasil, originadas pelos avanços e recuos do mar. Os banhados do Taim apresentam diversificados ecossistemas e estão representados por praias lagunares e marinhas, lagoas, pântanos, campos, cordões e campos de dunas. É assim um dos principais ecossistemas do Brasil. O acesso à Estação Ecológica do Taim se faz pela BR-471, rodovia que atravessa longitudinalmente a área. A reserva é casa de pelo menos 30 espécies diferentes de mamíferos e 250 de aves. Entre os bichos de maior porte estão tartaruga, capivara, ratão do banhado, cachorro do mato, lontra, tucutuco e jacaré do papo amarelo. A flora também é bastante diversa. Passamos com velocidade menor pela estação e paramos umas vezes para fazer fotos e apreciar a natureza.
A travessia da fronteira era muito rápida e fácil, sem grandes complicações. Nem precisamos 15 minutos para sair do Brasil e entrar no Uruguai. Welcome to Uruguay! Fizemos um pequeno desvio para almoçar na Barra del Chuy, mas não achamos nenhum restaurante. Seguimos para frente na rota principal e achamos um ótimo restaurante ao lado da Rota 9, no trevo para La Coruña. O almoço foi muito bom, mas já levamos um primeiro susto pelo valor dele. Esse susto foi muito saudável, pois nos próximos dias procuramos evitar os restaurantes e preferimos lugares menores e jantares no próprio quarto, das pousadas ou hotéis, aproveitando os queijos e vinhos fantásticos de Uruguai. Antes de Punta del Diablo, existe uma atração que queríamos visitar, Fortaleza de Santa Teresa. Considerada a mais expressiva fortaleza do país, construída a partir de 1762, esta fortaleza integrava a antiga linha raiana denominada como Linha de Castillos Grande. A história dessa fortaleza é bem tumultuada. Ela vivenciou a ocupação por Portugal, Espanha, exércitos patriotas, Brasil e agora está na mão de Uruguai. A fortaleza encontra-se classificada como Monumento Histórico do Uruguai e está atualmente bem conservada pelo governo do país. As suas instalações estão abertas à visitação pública, podendo ser apreciadas uma coleção de armaria e maquetes das fortalezas históricas do Uruguai. Suas muralhas duplas envolvem um perímetro de 642 metros. Sólidas plataformas internamente ao longo das muralhas serviam tanto para plano de manobras das canhões quanto para a proteção a um amplo pátio interno. O nosso alvo de hoje é a Punta del Diablo. Em 1935, a família Rocha construiu aqui o seu rancho perto do mar, pois um filho dele sofria de asma e o clima costeiro era saudável para ele. Em 1942, pescadores chegam e começam a habitar no local. Aos poucos, a aldeia está crescendo e atraindo turistas. Ainda hoje, a população do vilarejo não passa dos 1.000 habitantes, mas na temporada, entre dezembro e fevereiro, podem chegar até 25.000 turistas. A Punta del Diablo é e quer ser o oposto de Punta del Este. Uma lei proíbe prédios grandes e tudo é simples e rústico. É uma praia e um ambiente mais para pessoas que querem fugir dos padrões do consumo, mas o vilarejo é cada vez mais amado pelos argentinos, brasileiros e europeus, durante o verão pela sua localização e pelas praias brancas. No dia anterior havíamos feito uma reserva numa pousada bem simples. Fizemos uma caminhada linda pelo local rústico e pela praia.
Compramos queijos, frios e vinho, um mercadinho e terminamos o dia fantástico na nossa pequena varanda. O primeiro dia em Uruguai era tudo de bom, um sonho. Gostou do vídeo? Assine embaixo meu canal e me dá um grande joinha.